Olá, começa agora o CNT Multinotícias, que tem o compromisso de apresentar conteúdos que vão além do que acontece no dia a dia. Tudo para levar mais informação até você. Então confira o que é destaque nessa edição. Na saúde do coração, a medida da cintura também entra no alerta para riscos como infarto, AVC e diabetes. Em Junho Vermelho, a doação de sangue ganha destaque como gesto importante para salvar vidas nos hospitais. E um jovem baiano transforma o sonho do cinema em projeto internacional e conquista vaga em universidades dos Estados Unidos. E na Unicamp, uma trilha por árvores frutíferas revela a natureza, memória e história de quem ajudou a construir o campus. Você acompanha agora no CNT Multinotícias. A gente começa falando de oportunidade. Estudantes que ainda buscam uma vaga no ensino superior público terão uma nova chance a partir desta segunda-feira. Começaram hoje as inscrições para o SISU+, uma nova etapa complementar do Sistema de Seleção Unificada. A modalidade reúne vagas que continuaram disponíveis depois do processo regular do SISU 2026. As inscrições seguem até o dia 19 pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O SISU+ foi criado para ampliar o preenchimento de vagas em universidades públicas e institutos que aderiram ao processo seletivo. A nova etapa não substitui o SISU tradicional. Ela funciona como uma fase complementar voltada para as oportunidades que não foram ocupadas depois das chamadas regulares. Podem participar candidatos que se inscreveram no SISU 2026 e fizeram pelo menos uma opção de curso na etapa regular. A inscrição é gratuita e deve ser feita pela internet com acesso pela conta gov.br. No sistema, o estudante poderá escolher até 2 opções de curso, indicando instituição, turno, local de oferta e ordem de preferência. O resultado da chamada regular única está previsto para o dia 24 de junho. Quem não for selecionado poderá manifestar interesse na lista de espera entre os dias 24 e 26 de junho. A matrícula começa a partir do dia 25, mas os candidatos precisam acompanhar os prazos e documentos exigidos para cada instituição de ensino. E quando o assunto é saúde, muita gente olha primeiro para o número da balança. Mas para o coração, outro dado também merece atenção. É a medida da circunferência da nossa cintura. A gordura acumulada na região abdominal pode indicar riscos aumentados para infarto, AVC, diabetes, pressão alta e insuficiência cardíaca. No Brasil, o excesso de peso já atinge mais de 60% dos adultos nas capitais. Por isso, especialistas alertam que o IMC continua sendo uma referência, mas a circunferência abdominal também precisa ser avaliada. O peso da balança costuma ser o primeiro sinal observado por quem quer cuidar da saúde, mas ele não conta a história toda. O índice de massa corporal, conhecido como IMC, ajuda a identificar sobrepeso e obesidade, mas não mostra onde a gordura está acumulada. E para o coração, a localização dessa gordura faz diferença. Muitas vezes, a nossa preocupação com a saúde começa e termina no número que aparece na balança. Mas, para o seu coração, o peso total pode não ser a informação mais importante. Como cardiologista, eu vejo diariamente pacientes focados no índice de massa corporal, o IMC, que faz uma relação entre o peso e a altura. Mas o que realmente define o perigo é onde a gordura está guardada. Os dados nacionais mostram a dimensão do problema. Segundo o Ministério da Saúde, a obesidade cresceu entre os brasileiros. Passou de 11,8% em 2006 para 25,7% em 2024. Esse avanço preocupa porque a obesidade é uma doença crônica e está associada a diferentes complicações cardiovasculares. Hoje, a obesidade é reconhecida como uma doença crônica que reduz a expectativa de vida. E 2/3 dessa mortalidade extra vem justamente de complicações do coração.
Por isso, a fita métrica se tornou uma ferramenta tão essencial quanto a balança no consultório do cardiologista. A ciência já comprovou que a obesidade abdominal é uma preditora muito mais forte de infarto, AVC e morte cardiovascular do que o IMC isoladamente. A gordura visceral que fica na região da barriga pode ser mais perigosa, como alerta a especialista. Existe uma diferença crucial entre a gordura que fica logo abaixo da pele e a chamada gordura visceral, aquela que se esconde entre os órgãos dentro da barriga. A gordura visceral não é apenas um estoque de energia. Ela funciona como um órgão inflamado. Ela libera substâncias inflamatórias na corrente sanguínea que atuam diretamente na estrutura das artérias e no funcionamento do músculo cardíaco. O risco não aparece apenas em pessoas com obesidade evidente. Alguém pode ter peso considerado normal e ainda assim apresentar acúmulo de gordura na região da cintura. Por isso, a medida abdominal ajuda a complementar a avaliação feita no consultório. Um outro ponto é a ligação direta entre a gordura abdominal e a insuficiência cardíaca. Em pessoas com obesidade, o coração pode começar a ter dificuldade para relaxar. O grande perigo aqui é que sintomas como cansaço e falta de ar são frequentemente confundidos com o próprio excesso de peso ou a falta de condicionamento físico, e isso pode levar a diagnósticos tardios. Ou seja, mesmo pessoas com peso considerado normal podem ter um risco cardíaco elevado se tiverem um acúmulo excessivo na região da cintura. Como regra geral, a especialista aponta alguns sinais de alerta para homens e mulheres que podem indicar a necessidade de avaliação profissional. Como regra geral, para a população brasileira, nós consideramos um sinal de alerta quando essa medida passa de 80 centímetros nas mulheres e 94 centímetros nos homens. Se você está acima desses números, sua saúde pode estar em perigo, mesmo que seu peso total pareça normal. Mas mesmo com medidas acima do indicado, é possível agir para proteger o coração e prevenir doenças. A boa notícia é que o coração responde muito rápido a pequenas vitórias. Não precisamos de perdas de peso impossíveis para começar a proteger o sistema cardiovascular. Uma redução sustentada de 5% do seu peso já é capaz de melhorar a pressão arterial, os níveis de açúcar no sangue e o colesterol, enquanto uma redução de 10% do peso máximo que você já atingiu na vida tem demonstrado redução robusta de risco de novos infartos em pacientes que já tiveram infarto e também em melhora da função do coração. As doenças cardiovasculares continuam entre os principais desafios de saúde pública no Brasil. Por isso, prevenir deve começar antes dos sintomas. Use a balança como uma referência, mas use a fita métrica como seu principal sinal de alerta. Medir a circunferência abdominal é uma forma simples e eficaz de monitorar a saúde. Tratar a obesidade não é uma busca por estética, é a estratégia de prevenção mais poderosa que temos contra as doenças do coração. Se sua cintura está aumentando, não espere por sintomas. Procure um médico e comece a cuidar do seu futuro agora mesmo. Para cuidar bem da saúde, é importante ficar atento aos sinais que o corpo dá e buscar ajuda profissional para realizar o acompanhamento adequado, né? E depois do intervalo, você confere uma campanha que reforça a importância da doação de sangue. Um gesto simples, mas decisivo para quem depende dos estoques dos hospitais. É já já. Todos os dias, hospitais brasileiros dependem da solidariedade de quem doa sangue para realizar cirurgias, atender vítimas de acidentes e garantir tratamentos de saúde. Nesse Junho Vermelho, mês dedicado à conscientização sobre a doação de sangue, iniciativas em diferentes regiões do país reforçam a importância de transformar esse gesto num hábito permanente. A necessidade é diária. Em hospitais públicos e privados, bolsas de sangue são essenciais para cirurgias, transplantes, tratamentos contra o câncer e atendimentos de urgência e emergência.
Mas, apesar da importância, os hemocentros dependem exclusivamente da solidariedade dos doadores para manter os estoques em níveis seguros. E é justamente por isso que campanhas de conscientização ganham força durante o Junho Vermelho. Especialistas lembram que a regularidade das doações é fundamental para evitar períodos de desabastecimento. Nós temos um hemocomponente chamado plaquetas, que é utilizado para estancar as hemorragias iniciais. Só tem a durabilidade de 5 dias, a validade de 5 dias. Por isso que a constante doação de sangue faz com que realmente a gente possa fazer atendimentos dessa natureza com bastante brevidade e com bastante eficiência. Para quem participou pela primeira vez, a experiência veio acompanhada da sensação de estar ajudando pessoas que talvez nunca conheçam. Bom demais, a gente só deita ali, fica mexendo a mão, quando é assim, então terminou, a gente nem vê o sangue da cor de jabuticaba. Segundo os hemocentros, uma única bolsa de sangue pode ajudar até 4 pessoas. E qualquer cidadão saudável, dentro dos critérios estabelecidos pelos serviços de hemoterapia, pode contribuir. As informações e os locais de coleta podem ser consultados nos serviços de hemoterapia de cada estado. Em um país onde milhares de transfusões são realizadas diariamente, cada doação faz diferença. Um gesto simples, um gesto rápido e capaz de salvar pessoas em momentos decisivos. E agora a gente conta uma história inspiradora. O sonho de trabalhar com cinema levou um jovem baiano a atravessar fronteiras. Aos 18 anos, Marcos Levi, morador de Feira de Santana, conquistou uma vaga em 3 universidades norte-americanas e escolheu estudar em Los Angeles, cidade considerada a capital mundial do cinema. Uma trajetória construída com dedicação e muita persistência. O que começou como uma paixão por contar histórias na infância agora está prestes a ganhar um novo capítulo. Aos 18 anos, Marcos Levi foi aprovado em 3 universidades dos Estados Unidos para estudar cinema e escolheu seguir para Los Angeles, cidade que abriga alguns dos maiores estúdios do mundo. Na hora eu não tinha acreditado, né? Eu falei com minha mãe, pai, passei. Todo mundo ficou feliz, a gente abraçou, a gente chorou. E até ali a ficha não tinha caído. Depois veio a outra aprovação da DePaul, também de Chicago, a Cal State. Decidi aceitar a Cal State Los Angeles, por estar justamente no centro, assim, né, do cinema nos Estados Unidos. O interesse pela 7ª arte surgiu cedo. Ainda criança, Marcos escrevia histórias e sonhava em trabalhar no universo do entretenimento. Sem contatos na área, aprendeu inglês por conta própria e começou a buscar caminhos para transformar a paixão em profissão. E foi assim que conseguiu produzir um dos primeiros projetos audiovisuais com apoio de profissionais da própria cidade. Já cheguei a pensar em ser ator, mas eu nunca tinha feito teatro, então pensei, talvez não. Aí eu pensei em ser roteirista, porque quando eu era criança eu escrevia bastante histórias, assim, gostava de escrever e vendia para uns colegas. Então eu pensei, talvez o cinema seja a minha área, porque eu gosto, assim, de contar histórias. O talento e a determinação chamaram a atenção de quem acompanhou de perto a trajetória do jovem. Para amigos e parceiros de trabalho, a conquista é resultado de dedicação e planejamento. Ele chegou pra gente, né, pelo Instagram da Sertanas, com a proposta da gente produzir o curta dele. E no início eu fiquei um pouco com o pé atrás, porque a gente nunca tinha recebido uma proposta dessa. E eu falei, não, vamos sentar com ele, vamos conversar para entender também. E desde então eu gostei muito do roteiro. Ele já veio muito cheio de material, com roteiro pronto, com storyboard e mostrando várias coisas assim. E pela idade dele, né? Ele muito novo, ele era de menor ainda. E a gente ficava, meu Deus, e tão jovem, tão com tantas certezas. Marcos tem muito potencial, um dos muitos jovens de Feira que tem potencial. Então, pra gente é uma sensação de missão cumprida. A família acompanha cada passo do processo e celebra a realização de um sonho que começou dentro de casa. Mas agora, além da comemoração, cuida dos desafios da etapa burocrática para embarcar rumo aos Estados Unidos. Vai marcar agora a questão da documentação para liberação do visto, e aí ele já está encaminhando toda a documentação. Como eu digo, ele está fazendo tudo. Eu não sei, mas ele sabe de tudo que está precisando passo a passo, e aí ele já está encaminhando a questão do visto, a questão da documentação.
Mais do que estudar cinema, Marcos quer conhecer novas culturas, ampliar horizontes e levar essas experiências para as histórias que pretende contar no futuro, com objetivos ambiciosos. O mundo está aí, e o mundo é grande e eu quero explorar ele, explorar culturas diferentes também, para poder retratar isso nos meus filmes. Uma Oscar. Não só Oscar, né? Cannes também. Da Bahia para Hollywood, parabéns para o Marcos Levi, né? E no próximo bloco você acompanha uma trilha pelo campus da Unicamp que mostra como natureza e memória também ajudam a contar a história da universidade. Os espaços das universidades públicas também podem ser lugares de visitação e contato com a natureza. Na Unicamp, em Campinas, uma trilha pelas árvores frutíferas da Praça da Paz mostra a diversidade do campus e, para além disso, conta parte da história de quem ajudou a construir essa paisagem. Lauro dos Santos é servidor da universidade há 41 anos e conhece boa parte das espécies plantadas ali. Muitas delas passaram pelas mãos dele desde a coleta das sementes. Na Praça da Paz, cada árvore parece guardar um pedaço da história da Unicamp. O que hoje é sombra e caminho já foi canteiro de obras. Onde agora existe tanto verde, já foi terra aberta. E Lauro dos Santos viu essa transformação acontecer. Há 41 anos ele trabalha no campus. 4 décadas dedicadas a plantar, cuidar e reconhecer espécies que hoje fazem parte da paisagem da universidade. Eu vi isso aqui ser um canteiro de obras, ser uma serra pelada com pouca vegetação. Então eu vi isso crescer ao longo dos anos. Crescer aqui não é apenas uma força da natureza, é também resultado de trabalho. Muitas árvores que hoje acolhem estudantes e visitantes começaram pequenas, ainda como sementes, e muitas delas com a marca silenciosa das mãos de Lauro. Como eu comecei lá atrás, desde a formação da planta, eu também comecei com coletas de semente. Então, muitas dessas árvores existentes aqui dentro do campus hoje, ela passou pelas minhas mãos desde a coleta. Coletou, semeou em estufa, plantam em embalagens, crescimento, formação até sair para o campus. Acho que é por isso que eu tive um pouco de facilidade de aprender os nomes científicos. Hoje eu trabalho mais com o nome científico do que o popular. Durante a trilha das árvores frutíferas da Praça da Paz, Lauro compartilha esse conhecimento com quem visita o campus. Ele apresenta espécies, conta curiosidades, fala dos frutos e das folhas. A aula acontece ao ar livre e o tema está vivo. Já passou de 100 espécies de frutíferas, algumas comestíveis pelo ser humano também, mas a maioria para a própria fauna, né? Que são as aves que circulam por dentro do campus. Eu não frequentei sala de aula para aprender. A minha faculdade foi a céu aberto aqui dentro do campus, foi trabalhando que eu aprendi o que eu sei hoje. Dendeira, cerejeira do Rio Grande, sapoti, jatobá, jabuticabeira, jambo rosa. Cada nome revela uma espécie que Lauro diz conhecer quase por completo. Digamos que eu conheço aqui em torno de 90% a 95% das espécies existentes aqui dentro. É lógico que tive ensinamentos de vários profissionais que já passou por longo dos anos, né? Trabalhando junto, alguns biólogos, engenheiros agrônomos. O conhecimento que nasceu na rotina virou legado. Lauro ajudou a projetar plantios, acompanhar mudas e construir uma parte importante da paisagem verde da universidade. Trabalho que ajudou a construir o presente e permanecerá no futuro da universidade, deixando sombra para quem ainda vai chegar. Eu ajudei a plantar muita árvore. Projetando, ajudando em plantio, acho que umas 15 mil. Entre tantas espécies, uma ocupa lugar de afeto, a sapucaia. Para Lauro, ela não é só uma árvore bonita, é uma paixão que nasceu da cor dos frutos. São 2 amores na minha vida, que é a minha família e as árvores. Então essa aqui foi escolhida como paixão mesmo. Foi uma espécie que me conquistou pela sua beleza, pela sua coloração, pelos seus frutos. Isso me encantou. Então ela passou a espécie
essa espécie passou a ser a paixão da minha vida. No encontro com a Sapucaia, o abraço aparece em forma de história, no trabalho de uma vida que a universidade viu crescer. Abraçando meu amor. Minha paixão. Eu não vou estar aqui para sempre, mas que você contemple as outras gerações, que outras também te amem como eu te amo. E viva, viva. Obrigado, Universidade, obrigado, Sapucaia, obrigado, Lecites Pisones, que é seu nome científico. É muito bonita, né, essa relação do Lauro com a universidade e com as árvores, né? A história dele mostra que cuidar de um espaço também é uma forma de deixar um legado. Cada muda plantada, cada espécie preservada e cada conhecimento compartilhado ajudam a manter viva uma memória que vai continuar sendo acompanhada por outras gerações. E é assim que a gente termina o CNT Multi de hoje, mas se você quiser continuar acompanhando conteúdos como esse, é só acessar o aplicativo gratuito CNT Play ou o portal redecnt.com. E você também pode participar do nosso jornal enviando as suas sugestões através do e-mail cntmulti@redecnt.com.br. Eu agradeço a sua companhia e até amanhã.